Doing the destruction of greenhouse gases on site, which is a technology that is or has not been available or not been used within Europe. So it's been the first plant that's been installed in this kind. And I'd like to invite you to get to know this innovation that has been built here in Brazil and to follow on this in the next session. Enjoy it. Sejam bem-vindos à Indústria Fox. Será um prazer receber todos vocês nesse tour, ao qual poderemos apresentar um pouco do trabalho que estamos desenvolvendo nos últimos 10 anos, buscando sempre a excelência na reciclagem do lixo eletrônico. E estaremos agora apresentando a maior capacidade instalada no Brasil e assim como a tecnologia mais moderna do mundo para esse fim. Venha comigo. Pessoal, para nós da Indústria Fox, o nosso principal ativo, o nosso motor, aquilo que nos motiva todos os dias, são as nossas pessoas. E por esse motivo nós investimos e dedicamos muita energia para criar um ambiente totalmente inovador, um ambiente que proporciona para os nossos colaboradores algo para eles criarem constantemente as melhores soluções para o nosso mercado. Nós gostamos muito de dizer que existe aqui na Indústria Fox um contrapeso entre a robustez da reciclagem, aquilo que é muito bruto, com a delicadeza da inovação, com todo o critério de uma startup, de empresas super avançadas e modernas. Nós temos o orgulho de dizer que nós investimos muito na capacitação de todos os nossos colaboradores para desenvolver soluções de excelência para o nosso mercado. Nós vamos mostrar um pouco mais sobre isso. Por favor. Estamos aqui com a Luciana Gobato, nossa gerente de RH, ou como nós carinhosamente preferimos dizer, gestora de pessoas, e ela vai estar falando um pouquinho para vocês como que é o nosso plano de capacitação interna. Obrigada, Marcelo. Como o Marcelo disse anteriormente, pessoas realmente é a nossa paixão. E é por isso que nós temos um plano de treinamentos bastante agressivo aqui na organização, porque nós entendemos que desenvolver as pessoas faz com que realmente, não só as pessoas, como a organização também chegue ao sucesso desejado. No nosso plano de treinamentos, nós iniciamos, na realidade, com uma capacitação de 100% do nosso time em economia circular, afinal de contas, esse é o nosso negócio. Nós também treinamos 100% dos nossos colaboradores para a segurança do trabalho, pois é uma prioridade da nossa empresa. Todos os nossos colaboradores também estão sendo capacitados para a indústria 4.0. Estamos olhando para o futuro e os nossos colaboradores precisam estar 100% alinhados com isso. Todos esses cursos foram realizados por instituições reconhecidas no mercado. E os nossos colaboradores da planta de reciclagem foram treinados em uma parceria que nós fizemos com a instituição Julius Baer e a Fundação Fair Recycling, uma parceria internacional, onde eles foram treinados num curso de reciclista e puderam aprofundar ainda mais os seus conhecimentos dos materiais que eles trabalham diariamente. Agora nós vamos conhecer a nossa usina de reciclagem, ou como carinhosamente nós chamamos aqui de nosso bebê. Nós estaremos apresentando para vocês o descarte de equipamentos de refrigeração e a destruição dos gases oriundos desses equipamentos. Fazemos todas as linhas de produtos, mas a nossa especialidade são os equipamentos de refrigeração. Eu convido você agora a vir comigo lá no comecinho, onde tudo acontece, no começo da linha, no início da desmontagem dos equipamentos. Nesse ponto é o início do descarte correto dos lixos eletrônicos. Hoje veremos os descartes dos equipamentos de refrigeração. Os produtos já foram recebidos, armazenados conforme norma, a 15833 e a 16156, que trata muito bem o nosso mercado, como nós devemos proceder com esses lixos, como devemos descartar corretamente. Esse processo é dividido em 3 etapas, o que nós chamamos de fase 1, fase 2 e fase 3, sendo que a fase 3 é a nossa inovação mundial, ao qual nós somos protegidos por uma patente, inclusive. Na fase 1, os produtos chegam e eles começam a ser desmontados, tirando eventuais peças soltas, potenciais resíduos de alimento, e são todos destinados corretamente. A partir do momento que os produtos estão preparados para entrar no processo automatizado, os equipamentos são colocados nessa esteira
E naquele ponto, nós começamos a retirar o gás e o óleo. E aqui é um momento muito delicado e muito importante de eu explicar para vocês. Você tem a geladeira, ela tem gás em dois momentos, em dois locais bem distintos. Primeiro, que é o circuito de refrigeração, que é o mais conhecido. Compressor e toda aquela serpentina que está atrás da geladeira. E o segundo, que poucas pessoas conhecem, é o gás que foi utilizado no isolamento, naquela espuma que faz o isolamento térmico do equipamento. Essa espuma nós vamos tratar na fase 2, daqui a pouco nós vamos lá. Mas agora, voltando na fase 1, nós temos a geladeira e um equipamento que faz uma clampagem na tubulação e aplica pressão negativa. Essa pressão negativa succiona todo esse gás CFC e todo esse óleo. A partir do momento que temos certeza da extração completa do gás e do óleo, esse compressor é retirado, enviado para descarte e o equipamento, a geladeira, a carcaça da geladeira, é enviado para o shredder, ao qual será triturado e os materiais separados. Na fase 1 é o ponto que efetivamente nós impedimos que gases de efeito estufa sejam liberados. Se nós estivéssemos tratando de outros lixos eletrônicos, como nós fazemos, ele também passa por essa fase, mas ao invés de eu retirar o gás, ele é destinado diretamente para a trituração e separação dos metais. Agora vamos conhecer a fase 2. Na etapa 2, os equipamentos são triturados. Todo esse material triturado começa a ser separado. O primeiro passo é a retirada do metal ferroso, que é muito simples. Por eletromagnetismo, nós tiramos todo o material ferroso. Em seguida, o restante desse material, ele passa por diversas outras separações, sendo na seguinte sequência: retiro a espuma, ela vai por um processo onde eu aplico pressão e temperatura controlada e extraio todos os gases que originalmente estavam sendo utilizados para a expansão dessa espuma. Esses gases são encaminhados por tubulações diretamente para a etapa 3, onde nós iremos destruí-los. Os metais finos, cobre, alumínio e inox, são também separados e os plásticos caminham para uma outra destinação, ao qual nós iremos agora refinar esses plásticos. Muito importante ressaltar que todo o processo da etapa 2 é triturado em ambiente hermeticamente fechado, para garantir que todos os gases eventualmente soltos no momento da trituração venham ser captados, e não somente aqueles que são recolhidos, captados no momento da peletização. Eu gostaria agora de mostrar para vocês como que é a nossa operação. Existe muita tecnologia envolvida e toda essa unidade fabril, ela precisa de supervisão. Então eu gostaria de convidar o Fabrício. Fabrício, por favor, que vai mostrar um pouquinho da versatilidade da operação da máquina. Bom, Marcelo, a gente tem duas formas de operar a máquina. Tanto remotamente como num painel, num computador, numa tela. Remotamente eu tenho uma vantagem, que é o quê? Eu posso estar em qualquer lugar da fábrica que eu vou conseguir tirar alarmes, eu vou conseguir fazer com que a máquina não pare e continue triturando. Legal. Nessa tela eu tenho a parte de trituração do produto, da geladeira. Nessa outra tela eu tenho a parte de peletização do poliuretano. Nessa outra tela eu tenho a parte logística e tenho a parte de trituração também. Todos esses pontos verdes são motores que estão ligados nesse momento? Sim. E se acontecer algum problema em algum ponto, você recebe um alarme? Com certeza. E através dessa movimentação remota, você pode ir lá e verificar e operar desse ponto? Sim. Nós temos uma unidade, a maior capacidade instalada. Eu acho que faz muito sentido dizer que nós temos duas linhas. E essas duas linhas têm uma capacidade primária de mais de 5 toneladas de reciclagem por hora, o que nos colocam uma capacidade instalada muito grande no nosso país. Eu gostaria de convidá-los agora a ver a joia da coroa da indústria Fox, que é a fase 3. É o que nos difere de outras empresas, pelo fato de nós podermos destruir os gases in loco. Se eu vou destruir outros lixos eletrônicos, eu vou simplesmente fazer a fase 1, pequenas desmontagens manuais, entrar na fase 2, onde o material será triturado e tudo separado com aproveitamento de metais. Eu trituro, capto esses gases que são enviados para a fase 3, onde nós vamos destruir e acabando com qualquer potencial de efeito estufa e impacto na camada de ozônio. Antes de irmos para a fase 3 e conhecer a destruição dos gases, vamos conhecer o processo de desgaseificação do óleo. Todo o óleo e o gás captado lá na fase 1 do circuito de refrigeração,
ele, antes de ir para a fase 3, ele vem para esse equipamento. Aqui o óleo é aquecido numa temperatura próxima de 80 graus Celsius, por um determinado de horas controladas, para que a viscosidade do óleo caia e todo o potencial gás que possa estar em formato de micelas nesse óleo, de muitos anos recebendo um processo contínuo de compressão, às vezes o gás fica concentrado no óleo. E esse aquecimento com esse tempo controlado libera esse gás, que aí sim vai para a fase 3. O óleo fica então isento de CFC. Agora vamos conhecer a fase 3. Aqui é a nossa fase 3. Os gases coletados lá na fase 1, que passaram por aquela sala de tratamento do óleo, da separação do gás contido no óleo, os gases que foram coletados no momento da trituração, na fase 2, que são ambientes hermeticamente fechados, mais os gases que foram coletados da pelletização da espuma, foram todos direcionados para essa etapa. Nós temos um reator que trabalha numa temperatura próxima de 1000 graus Celsius. Então eu tenho pressão controlada, temperatura controlada e velocidade do fluxo controlado. Esse material, esse fluxo entra pelo nosso reator, há o craqueamento da molécula do CFC, então eu fico com cloro livre, flúor livre e carbono livre. Faço uma reação com água, quebro então a molécula da água por causa da temperatura e assim nós temos uma reação num equipamento que nós chamamos de quench. Nesse equipamento nós temos a queda de temperatura muito abrupta, saindo de próximo de 1000 para algo em torno de 100 graus Celsius, numa velocidade muito alta, para que nós possamos reagir novamente, gerando uma solução de água levemente contendo o ácido clorídrico e ácido fluorídrico. Essa é uma maneira simplória de eu apresentar para vocês como que funciona a fase 3. E isso é muito importante porque garante que todo o processo, todas as etapas de reciclagem de equipamentos de refrigeração, de lixo eletrônico de refrigeração, seja tratado numa única unidade fabril, que se encontra logisticamente muito bem estabelecida, inclusive. Quando nós tratamos o lixo eletrônico não refrigerado, ou seja, que não possui gás, fluido de refrigeração, nós automaticamente limitamos o processo na etapa 2. Mas podemos avançar um passo a mais, destruindo os gases aqui em loco. E com isso chegamos ao fim desse tour virtual. Agradecemos muito a sua participação e, sem dúvida alguma, por mais que é totalmente possível ter uma noção muito clara do nosso processo, de tudo que estamos desenvolvendo nos últimos 10 anos, da nossa capacidade instalada, de todo o carinho e dedicação que nós temos com as nossas pessoas e com esse mercado, nada pode ser comparado com uma visita pessoal, presencial, ao qual é possível ter a percepção do todo, de tudo que está acontecendo dentro da usina. E aqui eu deixo o meu convite para que você possa entrar em contato conosco e agendar uma visita, conhecer o nosso processo. Nós temos pessoas que vão acompanhá-lo e deixar extremamente claro cada etapa e poder esclarecer cada dúvida. Agradeço bastante os momentos que estivemos juntos e te vejo em breve. Muito obrigado.